Olá, boa noite. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura da Catena Áurea do Evangelho de São Marcos. Hoje a Léxio sexta, do versículo 14 ao 15. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Está completo o tempo e aproxima-se o reino de Deus. Fazei penitência, crede no Evangelho. Pseudo Crisóstomo. O evangelista Marcos segue Mateus na ordem, e por isso, depois de ter dito que os anjos o serviam, acrescentou: depois que João foi preso e que foi Jesus para a Galiléia. Depois das tentações dos anjos que o serviam, retirou-se para a Galiléia, instruindo-nos a não resistir às violências dos malignos. Teofilacto Diócrida. E para nos mostrar que nas perseguições é conveniente recuar e não esperar, mas quando nelas cairmos, convém suportar. Pseudo Crisóstomo. Retirou-se também para conservar-se para o ensino e para as curas antes de padecer. Uma vez cumpridas todas essas coisas, far-se-ia obediente até a morte. São Beda. Tendo João sido preso, convenientemente começou o Senhor a pregar. Daí que se segue, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Tendo, pois, cessado a lei, consequentemente, surge o Evangelho. Pseudo Jerônimo. Tendo cessado a sombra, comparece a verdade. João no cárcere, a lei na Judéia, Jesus na Galiléia. Paulo entre os gentios pregando o Evangelho do Reino. A pobreza, pois toma o lugar do reino do reino terreno, e o reino eterno dos cristãos é concedido à pobreza. Já a honra terrena é comparada à espuma d'água, ou à fumaça, ou ao sonho. São Beda. Que ninguém pense que a prisão de João Batista tenha ocorrido imediatamente depois do jejum de 40 dias do Senhor. Quem quer que tenha lido o Evangelho de João saberá que o Senhor ensinou muitas coisas antes da prisão de João Batista e que realizou muitos milagres. Tens, pois, neste Evangelho. Tal foi o primeiro milagre de Jesus, João, capítulo 2, versículo 11. E em seguida, João ainda não tinha sido posto na prisão. João 3, 24. Conta-se que, tendo João lido os livros de Mateus, Marcos e Lucas, aprovou o texto da história e confirmou que disseram coisas verdadeiras, mas compuseram a narrativa de um único ano, aquele em que Jesus padeceu, depois da prisão de João. Deixando, pois, de lado o ano cujos atos haviam sido expostos pelos três, narrou os feitos do texto anterior ao encarceramento de João. Assim, tendo Marcos dito que Jesus veio a Galiléia pregando o Evangelho do Reino, acrescentou: está completo o tempo e aproxima-se o reino de Deus. Pseudo Crisóstomo. Uma vez que o tempo se havia completado, isto é, quando chegou a plenitude dos tempos e Deus enviou seu Filho, foi conveniente que o gênero humano obtivesse a última distribuição de Deus. E por isso disse que aproxima-se o reino de Deus. O reino de Deus é, segundo a essência, o mesmo que o reino dos céus, conquanto seja diferente pela razão. Compreende-se, pois, o reino de Deus como aquele onde Deus reina. Isto, no entanto, ocorre na região dos que vivem, quando, vendo Deus face a face,
elevam-se em direção das boas promessas. Ou talvez alguém queira compreender aquela região como o amor ou alguma outra confirmação daqueles que se revestem da imagem das coisas de cima, que se compreendem como o céu. Pois é muito claro que o reino de Deus não se encerra nem local, nem temporalmente. Teofilacto Diócrida. Ou, o Senhor disse que completou-se o tempo da lei, como se dissesse, até o tempo presente praticava-se a lei. Logo mais, levar-se-á a efeito o reino de Deus, que é a vida de acordo com o Evangelho e que convenientemente se assimila ao reino dos céus. Quando, pois, vês alguém revestido da carne e vivendo de acordo com o Evangelho, acaso não dizes que este possui o reino dos céus? E este não é comida e bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Segue-se, fazei penitência. Pseudo Jerônimo. Faz, pois, penitência àquele que quer aderir ao bem eterno, isto é, ao reino de Deus. Quem deseja a amêndoa quebra a noz. A doçura da fruta compensa a amargura da raiz. A esperança do lucro compraz-se no perigo do mar. A esperança da saúde atenua a dor do tratamento. Podem, no entanto, narrar dignamente os anúncios de Cristo àqueles que mereceram chegar à vitória do perdão. E por isso, depois que disse, fazei penitência, acrescentou, e crede no Evangelho. Pois se não crerdes, não compreendereis. Fazei, pois, penitência e crede, isto é, renunciai às obras dos mortos. De que serve crer sem boas obras? Contudo, o mérito das boas obras não conduz à fé, mas é a fé que está no começo, para que se sigam as boas obras.